Nosso assunto hoje é o trânsito, um tema vital, o medo de todo mundo. A questão da segurança no trânsito, na viagem, no dia a dia, na proteção dos familiares, todo mundo se preocupa com isso. Por isso, no Maio Amarelo, nós estamos conversando com o Marcos Tradi, que é o diretor-geral do Detran. Está completando já 6 anos à frente deste órgão, em todo o Paraná. E agora, nesse mês, que é um momento decisivo para as campanhas, para alertar a comunidade, nós vamos saber com ele da situação de momento e o que se espera. Será que a situação vai ficar assim sempre ou vamos melhorar com o passar do tempo? Tradi, você sai, quando deixar o Detran, terminar o governo, você sai otimista ou será que a nossa realidade vai ser essa? É difícil mudar a cabeça do nosso motorista. Eu penso que nós precisamos sempre ser otimistas, né? Em função do fato de que quando nós temos algum ideal, e nós temos um ideal concreto no Detran do Paraná, levamos esse ideal para o ambiente interno, levamos esse mesmo ideal para o ambiente externo ao Detran e, fundamentalmente, nós verificamos que o Detran é uma máquina burocrática muito pesada. No dia a dia, a administração de problemas é uma coisa incrível e que, em função disso, nós também verificamos, fazendo um mapeamento das atividades do Detran e verificando que ele também pode ter uma inserção importante em outras atividades relacionadas não só ao trânsito, mas à mobilidade e à logística, por exemplo, né? Nós evidenciamos que deveríamos investir em educação para o trânsito. Então, essa é a coisa mais otimista que eu posso levar comigo, os maiores resultados, as melhores realizações em relação àquilo que nós temos feito pela educação para o trânsito no Detran do Paraná ao longo desse período. O que se diz nos países desenvolvidos é que 2 temas fundamentais, se não forem resolvidos, a gente não avança, que é justamente isso, a educação para o trânsito e a disciplina. Quer dizer, de um lado fiscalização, de outro ensino. É nessas 2 linhas então que o Detran vai? O Detran não tem uma responsabilidade muito grande, apesar de ter alguma responsabilidade, sobre a questão que envolve a segurança viária, naquilo que diz respeito, por exemplo, à melhoria das condições das rodovias. O Detran tem uma participação nisso, porque repassa recursos que arrecada para o DR, que é o órgão estadual que cuida das rodovias estaduais. Mas tem alguma responsabilidade também quando promove projetos de sinalização viária no âmbito dos municípios, ou seja, nas cidades e principalmente nos pequenos municípios do estado do Paraná. E sinalização viária horizontal e vertical também é um elemento importante para a segurança viária. E basicamente, na educação, tem um papel fundamental e também não tem um papel tão intensivo como as pessoas imaginam que o Detran tenha, na fiscalização, porque nós atribuímos o poder de fiscalizar à Polícia Militar, que eles são os agentes da autoridade de trânsito, que é o diretor-geral do Detran. Então, nós delegamos à Polícia Militar o poder de fiscalizar. Por 17 anos, você foi professor da PUC, chegou a professor titular. Isso dá outra visão na questão da educação, como fazer, o que é que mudou a partir dessa experiência que você trazia já de uma carreira paralela como professor? Eu tenho certeza que isso deu uma visão diferenciada do processo de educação, não que eu seja pedagogo e educador, com conceituação básica para isso, mas como eu vivi muitos anos na universidade e acompanhei o processo de evolução, né, dos acadêmicos, da instituição e conheci, obviamente, o segmento e me aprofundei naquilo que fiz na universidade ao longo desses 17 anos, eu posso dizer que até os alunos que ficaram reprovados nas minhas disciplinas, eles percebiam que eles ficavam reprovados e não que eu os reprovava, são todos meus amigos, inclusive. Então, eu consegui trazer para o Detran esse conceito e que eu acredito, Vitor, que o que eu fiz de mais importante agora nesse processo do Detran foi, de fato, atender a demanda interna dos funcionários, de fazer com que haja um funcionamento efetivo de uma determinação do CTB, que é a Escola Pública de Trânsito. Nós temos um sistema de escola pública de trânsito, que você, né, particularmente conhece, que é composto de salas de videoconferência, por videoconferência, na rede ótica da Corpel, com 16 estudos e 64 salas, que hoje, depois de 1 ano e meio praticamente do projeto andando, sendo executado, está numa dinâmica muito interessante e que já reuniu milhares de pessoas com atividades muito distintas, diversas, em educação para o trânsito. Então, essa questão da educação, particularmente, eu tenho também o privilégio de ter dado um tom, lógico que são os meus servidores, os meus colegas de trabalho que executam, mas o tom, a tônica, eu consegui fazer com que eles entendessem que deveria ser essa. Esses meios tecnológicos, a educação à distância, interativa,
Isso acaba, para entender, levando mais longe, porque são praticamente quase 400 municípios, 399 no Paraná. Para atender todo mundo, seria a única alternativa, então? Uma das alternativas mais viáveis é essa. A outra alternativa é o Detran investir em atividade de educação para o trânsito nas escolas municipais e nas escolas estaduais. Está faltando isso. Eu acho que essa é uma pendência que quem nos suceder no Detran haverá de tentar resolver, mas eu acho que é uma atividade muito importante através de dinâmicas de interação de pais, de mestres, de alunos, da municipalidade de forma geral, mas é uma questão que envolve uma dinâmica de trabalho também muito grande e a nossa equipe, apesar de ter aumentado muito na área de educação para o trânsito, ainda é uma equipe reduzida. Eu espero que se nós conseguirmos fazer com que haja um concurso público para o Detran em 2018, e já estamos trabalhando nisso, nós consigamos ampliar de forma concreta essa área tão importante para a redução da tragédia que nos assola no trânsito todos os dias, que é a educação para o trânsito. E falando nisso, qual é o balanço desse maio amarelo? Nós estamos progredindo, os números estão caindo de acidentes, estamos estacionados. O que é que diz hoje essa radiografia que faz o Detran de todo o Paraná? Eu tenho a impressão de que trabalhar com esses números num período de tempo tão curto e sem um critério de avaliação, né, dos investimentos que nós fizemos e do retorno que nós temos tido da sociedade é uma coisa meio arriscada, mas eu tenho certeza que muitas das questões que envolvem a mudança de comportamento, elas têm relação direta com essas campanhas que nós temos feito ao longo do ano todo e que intensificamos, eu sempre digo que nós intensificamos as nossas atividades de educação para o trânsito no mês de maio, porque se faz menção ao Maio Amarelo, que é um movimento que já tomou, né, um vulto aí, já tomou uma grandeza mundial, vários países executam, que iniciou-se no Brasil através do Observatório Nacional de Segurança Viária, que é uma instituição que não tem fins lucrativos e que acabou fazendo com que esse conceito passasse a fazer parte das atividades, inclusive de todos os Detran do país. Então, isso eu acredito que faz com que as pessoas passem a mudar um pouco de comportamento. E é só isso, como você bem mencionou, que vai fazer com que haja êxito dos investimentos em educação para o trânsito. A fiscalização é outra vertente, mas eu continuo acreditando que ela não deve deixar de existir, mas eu continuo acreditando que as pessoas acabam percebendo, e muitas vezes percebem, Vili, por conta da ocorrência dos acidentes em casa, com os amigos, com os parentes mais próximos, o que é traumático, mas acabam também percebendo que está muito próximo da gente, é muito próximo. A cabeça hoje é muito individualista de cada pessoa, você nota claramente isso no trânsito, e há uma relação do posicionamento individual, né, e que a gente acaba sendo contagiado pelo coletivo. Está todo mundo nervoso, a pessoa fica nervosa também. Como é que seria para mudar essa cabeça, para valorizar uma visão de coletivo e não do interesse individual, que é cada um salvar a sua vaga, a sua posição na estrada a cada momento? Quer dizer, uma visão individualista e de competição. Eu tenho insistido, foi bom você tocar nesse assunto, eu sempre tenho comentado que as nossas atitudes individuais não podem gerar qualquer tipo de dano para o coletivo. E o que acontece no trânsito é isso. A minha decisão e a minha escolha, né, fazem a diferença. Então, eu escolhi atender o celular, eu tomei a decisão de atender o celular, já sei dos riscos que existem em relação a isso. Então, se eu usar o celular, eu estou correndo um risco e estou causando danos a terceiro. Então, nós só mudaremos tudo isso com uma mudança concreta de comportamento. Há quem diga, inclusive, que não sabe por que aquele radar estava ali naquele momento. Inclusive, é motivo de pedido de revisão de processo de autuações no Detran. Por que aquele radar estava ali e que ninguém avisou? Quer dizer, o cidadão ainda acredita que o radar é que é culpado do fato dele ter excedido a velocidade num determinado momento. Vamos entender, não foi o Detran que criou esse sistema, o Detran administra uma legislação, que não é o Detran que cria. Isso. Mas o fato de haver uma cobrança também, por outro lado, funciona. Uma vez, por exemplo, que a pessoa foi multada porque estava com o celular, provavelmente ela nunca mais vai esquecer, a cada momento que tiver a tentação de pegar o celular. Perfeitamente. Então, dá para você parar, usar o celular, voltar a dirigir. As pessoas entraram num ritmo, e eu não me excluo desse processo, eu também sou um cidadão como outro qualquer. Na hora que o celular toca, parece uma compulsividade, né? Você quer porque quer atender. Ou você se policia para isso, ou você comete um equívoco. Mas o mais grave não é o fato de ter o agente de trânsito verificado que ou você manipulou ou você falou o celular. O mais grave é o fato de você saber que não deve
e faz. Você até pode, mas não deve. Então, é esse critério na hora de tomar a decisão que é o que nós estamos explorando ao longo do mês de maio na campanha do Maio Amarelo também. E essa mudança da legislação? Como é que você vê os resultados, o fato agora das multas estarem maiores? Se agravou a fiscalização? Eu penso que é um dos fatores. A fiscalização ela tem que andar de forma paralela, porque quando não há educação, vale o efeito da fiscalização para que a pessoa perceba que cometeu aquele equívoco. Muita gente acredita que nós queremos arrecadar com multas. Só para você ter uma ideia, o que nós arrecadamos com infrações no Detran do Paraná chega a 3 e pouco por cento da nossa arrecadação ao longo do ano. Mas eu gasto uns 6 para processar, para remeter a notificação, para remeter a imposição, para cuidar dos processos administrativos que eu tenho que cuidar do Detran, para cuidar dos recursos que chegam às juntas administrativas do recurso de infrações. Então, o Estado, é preciso que todos os telespectadores entendam, o Estado gasta dinheiro para processar as infrações, o que é muito diferente do que as pessoas imaginam. Imaginam que é uma máquina de arrecadar dinheiro. Não é. É uma máquina que nós queremos, cada vez mais, que ela entre em processo de extinção. E ela só entrará em processo de extinção se as pessoas passarem a ter a conduta, que é a conduta imposta pela lei, pelo Código de Trânsito, pelas placas de sinalização viária. Aquela velocidade está ali não é por acaso, né? Ela é uma velocidade que foi imposta porque houve um estudo, aquela via tem características técnicas que subentende aquela velocidade máxima e por aí vai. Os recursos que são oriundos desse trabalho, dessa fiscalização, da burocracia, que tem uma arrecadação, eles ficam parte no Detran para a educação e contribuem em outras áreas do Estado? O Detran ainda tem essa prática de acabar destinando o excedente para obras? Os recursos de infrações, eles ficam no Detran e nós estamos investindo rigorosamente em sinalização viária municipal. Chegaremos, vai para as prefeituras. Na realidade, nós é que fazemos os projetos, licitamos os projetos, é o modelo que nós criamos na nossa gestão no Detran do Paraná. Nós licitamos os projetos, nós licitamos a execução desses projetos. O projeto nos dá um embasamento técnico até para definir o preço da licitação, que foi o critério que nós estabelecemos, até para nos dar mais segurança. Quanto custa isso? Não, o projeto é que vai dizer mais ou menos quanto custa, para nós termos um preço inicial de abertura das licitações. E nós executamos. Aí nós fiscalizamos a execução. É um trabalho incrível, mas é um trabalho muito interessante, porque nós sabemos que investir nisso é segurança viária. E o prefeito também entra com o seu gestor do convênio e desse contrato para fazer a fiscalização da implementação. Depois que tudo está fiscalizado, tudo está executado, é que nós pagamos as faturas. Nós não pagamos qualquer tipo de obra, seja ela de sinalização, seja ela do Detran, sem que haja uma medição efetiva e concreta e ela, de fato, tenha sido realizada. Quem precisa ir ao Detran, os motoristas, na maior parte, um momento ou outro tem que estar por lá. O que já vinha sendo marcado e parece que se mantém é a agilização do atendimento. Isso foi colocado como prioridade. Como é que funciona para que as coisas se resolvam com rapidez? Foi colocado como prioridade. Nós começamos a elaborar o projeto do Detran em novembro de 2010, quando eu participei do processo de transição de governo, uma vez que o governador Beto Richa foi o vitorioso nas eleições lá de 2010 e nós ganhamos as eleições no primeiro turno. Então, eu já fui para o Detran no momento em que ele me convidou para assumir o cargo e eu já comecei a tomar conhecimento da instituição, mapeando processos, conversando com os coordenadores, conhecendo cada uma das áreas, porque eu não sou técnico da área de trânsito, mas eu passei a conhecer os procedimentos, né, e os meios pelos quais o Detran se utilizava dos recursos arrecadados para desenvolver os seus projetos. Criamos o conceito de projetos, temos lá um escritório de projeto que não vai bem da forma como eu gostaria que fosse, porque muitos dos projetos do Detran, modéstia à parte, eles ficam muito na minha memória, né, e eu vou executando com a minha equipe na razão da percepção de que dá para fazer ou de que, né, não dá para fazer, mas tem um escritório de processos que está funcionando muito bem. Por isso, nós mapeamos todos os processos, verificamos aqueles onde nós poderíamos avançar na oferta de serviços pela internet com total segurança e assim fizemos.
nós já tiramos cerca de 7 milhões de pessoas do balcão, se considerarmos que cada pessoa tem um processo concluído na nossa rede de autoatendimento, nesse intervalo de tempo, que eu considero um grande feito. Quando você faz isso, você gera uma condição de ociosidade. Talvez o cidadão não perceba, porque vez por outra, ele vai ao Detran no momento de maior pico. É na hora do almoço, é no final do ano, é para fazer o curso de reciclagem porque precisa viajar. Então, vez por outra, ele encontra um congestionamento. Mas nós geramos uma rede de facilidades que facilitou de forma concreta essa relação. De tal forma que nós saímos de uma avaliação de um nível de satisfação de cerca de 40% em 2011 e hoje a informação que eu tenho é de que o nosso nível de satisfação chegou a 90%. Mas ainda temos muitos problemas, muitos. Nós vamos para o intervalo, estamos conversando aqui com o diretor-geral do Detran, Marcos Tradi. Daqui a pouco voltamos com este assunto e outros assuntos relacionados à administração, inclusive a própria história dele como professor, como zootecnista e que, por uma exigência da carreira, do tempo, das oportunidades, mudou completamente. Isso é interessante do ponto de vista do jovem que pensa para o futuro estes exemplos, como é que as pessoas se adaptam e de um ramo vão para outro ramo diferente, tendo uma adaptação e tendo um novo horizonte. Já falamos sobre isso. Vamos adiante, estamos conversando aqui com o diretor-geral do Detran, Marcos Tradi, e o Marcos tem uma história interessante para contar para a gente. Aqui entra um outro lado, que é o lado profissional, porque você se formou no Rio de Janeiro em zootecnia, até por isso foi professor da PUC, mas pelas oportunidades que apareceram, virou paranaense, veio para cá para trabalhar na época na Café do Paraná, né, Codapar, Iapar, Universidade. Como é que foi a transição de um ponto tão específico da área acadêmica para a administração? Isso foi pelas oportunidades que apareceram? Exatamente. Eu sempre gostei de fazer política. Sempre fiz política estudantil de forma moderada. Eu nunca fui um estudante revoltado com a condição que existia na época de governo, etc. Mas sempre fiz política estudantil, organizando centro acadêmico, participando de organizações e tal. Fiz política profissional há muito tempo. Fui presidente do Sindicato de Zootecnistas do Paraná, fui secretário da Associação Paranaense de Zootecnistas, fui presidente da Associação Brasileira de Zootecnistas, fui presidente da Associação Brasileira de Armazenadoras Oficiais. Então, eu sempre tive uma carreira. Recentemente, assumi e já deixei a Associação Nacional dos Detrans, a AND. Então, eu sempre tive carreira política institucional e eu sempre fiz política de forma voluntária, escrevendo planos de governo. Então, a minha maior expertise nessa questão é aonde está o problema, como é que ele transcorre, de que forma que pode haver uma intervenção governamental, um projeto, uma atividade, um projeto de pesquisa. Isso na área da agricultura, inicialmente? Na área da agricultura, fundamentalmente e principalmente. Mas como eu participava de plano de governo, eu discutia política de desenvolvimento, políticas de desburocratização, governo digital. Eu sempre discutia esses assuntos no âmbito das pessoas que participavam de plano de governo. E isso sempre me fascinou. E todas as vezes que eu fui convidado para assumir um cargo, e eu, graças a Deus, sempre fui convidado, né, por pessoas que sempre acreditaram no meu trabalho, eu assumi esse cargo já com o propósito, obviamente, de colocar em prática projetos. Fui o coordenador do Programa de Agricultura do governador Jaime Lerner, em 1994, exatamente, aí nós ganhamos a eleição em 95, e ele me convidou para assumir a Companhia Agropecuária de Desenvolvimento Econômico do Paraná, que é a Codapar, e eu tendo sido funcionário da extinta Companhia de Fomento Agropecuário, que era a CAF do Paraná. Então, de lá para cá, eu sempre participei da administração pública, tentando fazer com que os projetos que, vez por outra, eu consegui e ajudei a idealizar, fossem colocados em prática. Eu, particularmente, fico feliz porque eu não me lembro de um projeto que eu não tenha conseguido realizá-lo, né? Com muita vontade de realizá-lo, com muito desgaste, mas eu sempre consegui colocar em prática isso e que me deu um pouco de conhecimento na área de administração pública também. A participação em sindicatos, em associação, você está do outro lado, depois vai para a direção, para a presidência de entidades governamentais. Isso ajuda a entender o outro lado, porque sempre tem a hora da negociação, da reivindicação, ameaça de greve. Como é que fica nestes momentos? O Detran, em alguns momentos, teve situações assim, de possibilidade de paralisação? Sempre. Nós enfrentamos 8 movimentos de greve, uma relação muito contundente. Nós assumimos, né, uma instituição que vinha de um governo com um pouco menos
de liberdade de expressão das pessoas, demos total liberdade, não só para os servidores do Detran, mas para todos aqueles que têm relações com o Detran. Você não imagina a expectativa que as pessoas depositaram, principalmente, não, inicialmente foi uma crítica, né? O que um zootecnista faz no Detran? Eu enfrentei esse tipo de crítica, mas tranquilamente, porque eu acho que as pessoas têm o direito de procurar entender por quê, né? Qual é o motivo de um zootecnista ser diretor do Detran. Eu até brincava, não vou fazer a brincadeira, mas eu brincava com o pessoal da imprensa e tal. E administrar uma instituição como essa requer capacidade de diálogo. Eu sempre tive essa capacidade de diálogo, né? E conseguimos implementar tudo que eu escrevi num documento, eu particularmente escrevi de próprio punho, e que deixei para discussão em maio de 2011, e que discuti com os servidores, os sindicatos, numa reunião que nós fizemos em Guarapuava, em junho de 2011, e aquele documento serviu de base para as definições concretas. Era um documento meio ideológico, porque como eu vinha também de uma atividade sindical, eu sempre tive uma relação direta com o ambiente do trabalho, né? E eu falava que nós íamos trazer benefícios para o Detran. E eu tratei disso com o governador me deu total autonomia, confiou sempre naquilo que nós estávamos fazendo, mas eu também tenho que agradecer pelo fato dele ter me dado a liberdade, e tem me dado a liberdade, de conceber os projetos, levar, apresentar, ele aprova, a gente coloca em execução, e isso deu ganhos reais ao ambiente interno do Detran. Mas até que os funcionários passassem a perceber que não era o discurso só, e que associado ao discurso nós tínhamos uma série de questões avançando e conseguimos realizar tudo aquilo que nós pactuamos nesse documento. Não foi um pacto sindical, ele passou a ser tratado como um pacto sindical. Mas nesse documento que nós escrevemos, nós realizamos 100% e muito mais ainda nós conseguimos fazer nesse tempo. Aí nós conseguimos o crédito de confiança do ambiente externo e o crédito de confiança do ambiente externo também. Depois de 6 anos praticamente à frente do Detran, dos problemas históricos, o Detran no passado tinha muitos problemas, com o tempo foi havendo uma modernização. Hoje, dá para dizer, nos desafios, o que é que foi vencido nesse período? E o que fica para fazer? Sempre houve uma certa dissociação dos nossos servidores, das nossas diretorias, né, do órgão, da instituição em si, com aqueles que prestam serviços ao Detran. Era uma dissociação que não era intencional, era natural. Quer dizer, se eu fiscalizo as autoescolas, os centros de formação de condutores, eu não quero saber o que acontece. Eu vou lá, fiscalizo, e não fiscalizava. Fiscalizava muito pouco. E eu quero resolver esse problema simplesmente colocando em prática um processo administrativo. Nós mudamos muito isso. Nós trouxemos essas instituições para conversar, recebemos muitas críticas, elas apresentaram várias sugestões. As sugestões, eu costumo dizer também que eu me apropriei delas, porque a nossa capacidade, a nossa institucional, de levar projetos adiante, de criar soluções novas, muitas vezes fica limitada à nossa pequena visão de processo. E quem conhece o que está acontecendo na ponta é quem está na ponta. É o cidadão que é mal atendido, de vez por outra, é o centro de formação de condutores, é o despachante. Essa agregação de valores na nossa administração, eu acho que reverteu uma questão histórica da antipatia da instituição. Acho que os cidadãos acham até que o Detran é antipático que multa, o Detran não multa. As pessoas pensam que o Detran multa. Mas essa relação, ela foi rompida. Uma outra questão era a falta de atenção, por exemplo, às pessoas que dependiam da instituição e continuam dependendo, e que são portadores de necessidades especiais, que precisam de exames médicos qualificados, que precisam passar por um processo de avaliação para conseguirem a sua isenção na aquisição de veículos, porque lhes foi dada essa condição de direito e o Estado simplesmente não dava resposta. Hoje nós temos um sistema que funciona, um sistema que atende as pessoas, o nível de espera caiu de 6 meses para quase 0, então temos folga. A outra era custo de reciclagem, que as pessoas ficavam numa fila, tendo a necessidade de fazer o custo de reciclagem. Quem impôs a penalidade foi o Detran, é o diretor-geral que impõe a suspensão da habilitação, mas quem comete a infração é o cidadão. E não dava respostas. Nós saímos de um patamar, né, de muita fila. Hoje nós temos cursos de reciclagem nas autoescolas, temos cursos de reciclagem no Detran. A fila está zerada. De vez por outra, uma pessoa tem dificuldade por conta do processo que envolve entrar no site, marcar. O passo a passo, às vezes, é dificultado. Nós estamos melhorando isso também
passo a passo. Então eram pendências históricas que muitas vezes não se resolviam por conta da falta de atenção da nossa instituição para com aqueles que necessitam. E tem muitas outras que eu poderia enumerar. Né? O interior, aí está uma questão mais complicada, porque para chegar a cada cidade, a gente sabe que no interior é muito mais comum, porque as pessoas se sentem menos fiscalizadas, dirigir sem habilitação, no passado havia até a chamada compra de carteira, falsificação. Isso deu para ter um acompanhamento, para disciplinar essa questão em cada cidade? Melhorou. Eu sei que isso não acabou, mas melhorou. E se nós considerarmos também que das 101 unidades que nós temos, em torno de 15 unidades, então das 101, cerca de 15 unidades, são as responsáveis por 90% do movimento do Detran. Então eu tenho outras 85 ou 86 que são responsáveis por apenas 10% dos movimentos dos processos do Detran. E se nós considerarmos que nós temos uma rede de despachantes que é responsável por 70% dos processos, e eles cumprem com um papel muito importante para dar condição de comodidade ao próprio cidadão que procura o serviço do despachante, nós avançamos na qualificação dos serviços dos despachantes, no controle, porque agora nós estamos de fato fiscalizando as instituições. Só para você ter uma ideia, em 6 anos, de 2010 a 2015, nós fiscalizamos 850 estabelecimentos, em 6 anos. Em 8 meses, no ano passado, nós já visitamos 1.400 e nesse ano nós vamos visitar 2.200, esse ano de 2017. Então nós ampliamos de forma exponencial a nossa capacidade de fiscalizar e estamos fiscalizando com o objetivo de orientar em primeira instância. Só quando nós verificamos um problema que é relacionado a algum tipo de fraude, que pode suscitar uma coisa mais grave, é que nós tomamos providências um pouco mais contundentes. Mas melhorou muito também, até pelo fato de nós estarmos visitando e as pessoas agradecendo, porque havia 40 anos que não recebiam uma visita do Detran. Muito obrigado, diretor, pela presença com a gente aqui. Sucesso nesse trabalho aí, que tem muito pela frente ainda. Obrigado pela presença. Eu que agradeço e me coloco sempre à disposição de vocês. Obrigado. Obrigado a você pela audiência. Quero lembrar que sugestões, críticas, você pode entrar em contato. Use o nosso site, que é o JWS, jws.com.br, trata da memória do Paraná. E também pelo Twitter, @JoséWille, WILLE, é a forma de contato mais rápida. Obrigado pela audiência.